Olá pessoal, agora a gente vai fazer a construção dos números racionais. A gente vai fazer uma construção parecida com a que a gente fez para os inteiros, via classe de equivalência de pares de inteiros. Agora a gente vai levar em consideração que em Z a gente já tem bem definida a relação tanto de soma, produto, subtração e também a relação de ordem, tá? Aí, a partir do que a gente já construiu para os inteiros, a gente vai construir agora os racionais. Então, vamos fazer aqui uma definição. Um número racional, ele vai ser uma expressão da forma A barra B, tá bem? Onde A e B pertencem aos inteiros e tal que B seja diferente de zero, ok? Nesse caso, a gente precisa garantir aqui que o cara que está fazendo aqui esse quociente, ele seja diferente de zero. E a gente já vai trabalhar com os dois elementos aqui, esses dois números, dentro do conjunto que a gente já definiu, dentro dos inteiros. Agora, a partir dessa definição, o que significa relacionar A por B com C por D? Então, a gente vai dizer que A por B se relaciona com C por D se e somente se A vezes D for igual a C vezes B. Observe o seguinte, a gente sempre precisa se apoiar em operações que a gente já conhece para definir o que é uma igualdade, uma relação de equivalência entre dois elementos desse novo conjunto que a gente está construindo, ok? Então, a gente traz aqui o que a gente acabou de definir, a relação entre dois elementos dessa definição e faz aqui o vínculo com uma operação que a gente já conhece. Da mesma forma, a gente tem que essa relação tio aqui é uma relação de equivalência. Então, para provar isso, a gente precisa provar, né, que essa relação ela é transitiva, reflexiva e simétrica. Deixo isso com vocês. Agora, falar da notação, a gente vai denotar por que o conjunto conjunto das classes de equivalência. E a gente vai dizer o seguinte, que vão ser as classes de equivalência A por B, tais que A e B pertençam aos inteiros com B diferente de zero, ok? Então, ele vai ser a classe de equivalência, né? As classes de equivalência, né, dessa relação que a gente definiu aqui, A por B, onde A e B pertencem a Z, B diferente de zero, que, então, ele vai ser o conjunto dos números racionais. Agora, para a gente seguir o mesmo raciocínio da construção que a gente fez com os números inteiros, a gente precisa agora definir as operações dentro desse novo conjunto que a gente estabeleceu. Então, aqui, se A por B e C por D são números racionais, então a gente vai definir aqui a soma e a gente vai utilizar o conhecimento prévio que a gente já tem dos racionais. A gente vai definir do jeito que a gente já sabe que funciona e vai provar que, de fato, vai estar bem definido. A gente podia definir do jeito que a gente quisesse, desde que funcionassem as propriedades algébricas da relação. Mas como a gente já sabe que as operações usuais funcionam bem, a gente vai definir e vai mostrar como elas estão bem definidas. Então, aqui a gente tem que A por B mais C por D vai ser igual. Lembra que, usualmente, o que a gente faz? A gente tira o mínimo múltiplo comum e faz a soma de quem tá no numerador, né, da fração, do quociente.
Então, no caso, a gente já tem ideia de que se a gente fizer agora essa expressão AD mais CB por DB, essa operação ela vai funcionar bem. Mas a gente precisa mostrar isso porque a gente está definindo ainda. A gente precisa também definir a relação do produto. Então, se a gente tem aqui A por B, produto C por D, nós vamos definir, isso daqui é definição, então é assim que escreve, tá? Denota, definição. A, C por BD. Então, aqui, só que o parênteses fica nesse lugar aqui. E, por fim, a gente tem que definir a relação do termo negativo. Se a gente tem que A e B são números racionais, o que significa dizer menos AB? Essa expressão, o que significa? Então, a gente vai dizer que isso daqui é menos A por B. Definidas tais operações, a gente tem, então, o seguinte teorema, que essas operações de soma, produto e negação, definidas em que estão bem definidas, isto é, elas não dependem dos representantes das classes de equivalência. Para mostrar isso, vou deixar a demonstração para vocês, mas para mostrar isso, aí só vou dar uma ideia aqui. O que é não depender do representante das classes? É se você pega um A por B que se relaciona com A' por B', ou seja, eles estão dentro da mesma classe de equivalência, então somar aqui como foi definido C por D, essa soma, né, de C por D, a gente vai conseguir, vai permanecer essa igualdade de A' por B' com C por D, né? Não queria colocar B aqui, não. C por D. Então, é isso aqui que é preciso mostrar, da mesma forma também que a gente mostrou para os inteiros, ok? Então, esse aqui é o caminho para demonstrar que essas operações estão bem definidas. Agora, a gente vai mostrar como que a gente pode relacionar os inteiros dentro dos racionais. Então, onde que a gente, da mesma forma que a gente fez a relação entre os naturais e os inteiros, a gente tem aqui uma relação entre os inteiros aqui e os racionais. Basta a gente olhar para o A barra 1, A por 1, com A pertencente a Z. As operações funcionam dessa forma, né? A soma, o produto e o negativo. E aí a gente consegue ver que o A, ele se relaciona, o A por 1, A barra 1, se relaciona com o A, que é esse elemento aqui dos racionais se relaciona com o A dos inteiros. Dessa forma, a gente observa que qualquer elemento que a gente tomar no conjunto dos inteiros, a gente vai ter alguém representando ele lá no conjunto dos racionais. Agora, observa o seguinte: se A por B é igual a zero, o zero, ele tá lá nos inteiros, ele pode se relacionar com zero sobre 1, 0 barra 1. Agora, a gente fazendo a definição que a gente fez para os inteiros, para os racionais, entre o primeiro e o último termo desta igualdade, a gente vai ter que isso acontece se e somente se A vezes 1 for igual a B vezes o zero. Mas essa igualdade aqui, ela vai acontecer se e somente se, isso foi deixado como exercício para vocês na parte dos inteiros. Se e somente se o A aqui for igual a zero. Conclusão: se A por B é igual a zero, necessariamente o A vai ter que ser zero, porque o B, ele é diferente de zero já
desde a definição. Ainda, a gente tem a seguinte negativa. A e B diferente de zero implica que A por B é diferente de zero. E aqui vale o se e somente se. Se A por B é diferente de zero, necessariamente os dois termos são não nulos. Dito isso, a gente pode fazer essa definição. Se a gente tem aqui que x é igual a A por B e ele está em Q menos o zero, então a gente vai poder definir o inverso de x. E como que a gente vai definir o inverso de x? A gente vai escrever que o inverso de x é x a menos 1 e a gente vai definir o inverso de x por B, B por A, pertencente aos inteiros. E observa o seguinte, como a gente tomou o A por B em Q menos o zero, pela observação que a gente acabou de ver, o AB, o A sobre B, ele é diferente de zero, porque ele foi tomado num conjunto onde não tem o elemento nulo. Dessa forma, o A é diferente de zero e o B é diferente de zero, então faz sentido a gente definir, a gente falar de B por A, ok? E ele vai pertencer aqui. Agora a gente vai falar das leis da álgebra dos racionais. Se a gente tiver x, y e z em Q, observe que nesse caso, x ele é um elemento do tipo A por B com B diferente de zero e A em Z, ok? A, B em Z. Mesma coisa vale para o y e z, ok? A gente vai trabalhar aqui direto com esses elementos denotados desta forma. Então, vão valer as propriedades da soma comutativa, associativa, elemento neutro da soma, esse daí é seria o zero, né? Tanto faz você pegar um número, né, racional e somar o elemento neutro, ou ao elemento neutro você somar um número racional, você vai obter o próprio número racional. Todas essas propriedades, essas leis da álgebra aqui, a gente falou para os inteiros e elas vão valer também para os racionais. Além disso, vai valer também o inverso aditivo. O inverso aditivo é a existência, né? Garante a existência de um elemento inverso tal que se a x a gente soma esse elemento inverso, a gente obtém o zero, ok? E as propriedades do produto vão valer a comutatividade, a associatividade do produto, o elemento neutro do produto e a distributividade com a soma, tanto pela esquerda quanto pela direita. E essas 8 propriedades aqui, né, que a gente, as 4 da soma e essas 4 aqui do produto que a gente listou, elas podem ser resumidas dizendo aqui, né, que os racionais, conjunto dos racionais é um anel comutativo. Só que conforme a gente acabou de definir aqui em cima, a gente ganha para os racionais uma propriedade extra, que é a existência do inverso multiplicativo. Então, se x pertence a Q menos o zero, então vai existir um x a menos 1, ou seja, o inverso multiplicativo em Q, tal que x vezes x a menos 1 é igual a 1. E é igual a x a menos 1 vezes x. Isso daqui a gente vai chamar de inverso
multiplicativo. Agora, a existência, né, dessas propriedades, da soma do produto, mais as propriedades do inverso multiplicativo, ela dá pra gente a característica, né, a possibilidade de chamar os racionais de corpo. Ou seja, o que é o corpo? É o anel comutativo com a existência do inverso multiplicativo. Então, além do Z, né, a gente possui essa propriedade aqui do inverso multiplicativo, que agora dá pra gente ao que? A característica de ser um corpo. Agora, a gente está pronto para definir uma nova operação nos racionais, que vai ser a operação da divisão. A gente vai definir da seguinte forma: se x e y pertencem a Q, então definimos x dividido por y por x vezes o inverso multiplicativo de y. Observe o seguinte: se x e y pertencem aos inteiros, então a gente vai fazer aqui só uma analogia, né, a essa notação para a notação que a gente estava usando lá no início, tá? Esse x aqui dividido por y foi definido como sendo x vezes y a menos 1. Mas a gente sabe pela representação dos inteiros dentro do que isso daqui pode ser escrito como x por 1 vezes y a menos 1 por 1. Mas isso daqui é igual a x por 1, que multiplica 1 por y, mais x por 1, que multiplica 1 por y, vai poder ser escrito como x por y, se a gente coloca a definição do produto. E aqui a gente consegue voltar àquela notação usual, mostrando que faz sentido, tanto que a gente definiu aqui agora com o que foi definido e que a gente vem trabalhando desde o início. A subtração em que, para a gente definir, né, a gente definiu aqui a divisão, para a gente, a soma, o produto, a gente já tem. Para a gente definir a subtração em que, basta a gente usar o que a gente já tem. Então, se a gente tem x e y em que, a gente não precisa nada mais do que dizer que x menos y em que vai ser x mais o inverso aditivo de y. Continuando a nossa construção, a gente vai definir o que é dizer que um elemento de Q é positivo, ou seja, que ele é maior que zero, e o que é definir que um elemento de Q é negativo, ou seja, dizer que ele é menor que zero. A gente vai dizer que um elemento de Q é positivo se e somente se x for igual a por b, com a e b maior do que zero em z, tá? A e b em z. E a gente vai definir o negativo a partir da definição do positivo. Se x for igual a menos y para algum y em que positivo. Então, o x vai ser negativo se ele for igual a menos um número positivo. Ou seja, a gente tem lá que menos 3 sobre 2 é negativo, já que a gente tem que menos 3 sobre 2 é igual a menos um cara positivo aqui dentro, 3 sobre 2, né? Com y, nesse caso, é um número positivo, ok? De acordo com a definição daqui de cima, tá? Então, por que o y é positivo? O y é positivo porque a e b, né? No caso aqui é o 2 e o 3,
eles estão em Z e os dois, tanto o 2 e o 3, são maiores do que zero. Por isso que, de acordo com a definição, esse y aqui, ele é positivo. Continuando, a gente está fazendo mais apresentação dos resultados, né? Aqui a gente não fez nesse vídeo muitas demonstrações, então, seguindo nessa ideia, apresento aqui o lema da tricotomia dos racionais. O que ele diz? Que se x é um elemento dos racionais, então vai acontecer exatamente uma dessas três opções abaixo. Ou x é maior do que zero, ou x é igual a zero, ou x é menor do que zero, ok? E por fim, a gente vai apresentar a relação de ordem dos racionais. Dessa forma, a gente vai definir aqui a relação de ordem. Se x e y ele tá nos racionais, a gente vai dizer que x é maior que y se x menos y é um racional positivo. E a gente vai dizer que x ele é menor que y se x menos y é um racional negativo. Além disso, x ele é maior ou igual que y se o x for maior que y ou x for igual a y. O maior que y a gente já acabou de definir aqui da mesma forma, x menor ou igual que y se x menor que y ou se x é igual a y. Essa relação, observa o seguinte, essa relação de ordem, ela é uma relação transitiva. Então, se x se relaciona com y e y se relaciona com z, então o x se relaciona com z, pela mesma relação de ordem, ou maior ou menor, ou maior ou igual, ou menor ou igual. Além disso, a soma, como ela foi definida, ela preserva a ordem, tá? E além disso, o produto em racionais positivos também vai preservar a ordem. E outra coisa outra informação, né, outra observação que a gente tem a fazer é que se x for menor do que y, necessariamente o y, né, isso implica que y vai ser maior do que x, e o contrário também é válido. Com essas informações que a gente tem até agora, a gente pode dizer que Q é um corpo, a gente já viu que ele é um corpo que satisfaz aquelas 8 propriedades da álgebra, mais a existência do inverso multiplicativo, e além disso, ele é um corpo ordenado, quando ele está munido, né, das operações de soma, produto, como foi definido, e a relação de ordem, conforme foi definida aqui acima. Vou colocar só se maior ou igual. Além das operações já definidas, a gente ainda pode falar da operação de módulo, que é a seguinte: se x pertence a Q, então o módulo de x vai ser igual a x, se x é maior que zero, vai ser igual a menos x, se x é menor que zero, vai ser igual a zero, se x é igual a zero. A gente pode falar da operação de distância, que se a gente tem aqui x e y em que a gente vai definir a distância entre x e y como sendo igual ao módulo da diferença desses dois números. Além disso, a gente ainda pode definir a operação de exponenciação. Vai definir da seguinte forma: se x está em Q, tal que x elevado a zero é igual, vai ser, né, definido como 1,
e x elevado a n mais 1 vai ser definido, então a gente define aqui, né, por indução, a x elevado a n vezes x, com n pertencente aos naturais. Isso satisfaz todas as propriedades que a gente espera para n pertencente aos naturais. E ainda assim a gente pode dizer, quando n está nos inteiros, que x elevado a menos, quando o expoente está nos inteiros, né? Quando você tem um n natural e coloca aqui o sinal de negativo na frente, a gente pode definir isso como sendo o inverso do x elevado a n. Com isso, a gente construiu aqui os números racionais. A gente falou da operação A por B, quando A e B estão em Z com B diferente de zero, e a gente fez aí toda a construção do conjunto dos números racionais, apresentando as operações, colocando aí as propriedades algébricas desse corpo, mostramos aí que ele é um corpo apresentando tais propriedades, mostramos também a relação de ordem, e aqui a gente está encerrando com outras operações. Agora, a gente vai observar o seguinte: se a gente assume que as noções de divisibilidade em Z, a gente vai poder mostrar que nem todos os números que existem são os racionais. Ou seja, nem todos os números são racionais. Desse jeito, a gente vai estar completando aí a nossa reta real com um conjunto de números que ainda está faltando a gente construir. A gente vai fazer um exemplo aqui. Se a gente tem aqui um triângulo, e aqui a gente tem o lado 1 e o lado 1, não fiz o triângulo isósceles não, mas finge que é 1 e 1. E aqui A. Então, aplicando Pitágoras, a gente tem que A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 2. A afirmação nossa é o seguinte: não existe A pertencente aqui tal que A ao quadrado é igual a 2. Como que a gente vai fazer para mostrar isso? A demonstração desse fato é feita da seguinte forma: a gente supõe que exista, então suponha por absurdo que exista A pertencente aqui, de tal forma, né, com A ao quadrado igual a 2, então a gente vai conseguir escrever A como sendo o quociente P por Q, tá? Então, se a gente elevar esse quociente, essa expressão aqui ao quadrado toda, tá? Então, deixa eu fazer direitinho. Com isso aqui, a gente tem que A ao quadrado é igual a P sobre Q ao quadrado. Isso daqui implica que Q vezes A ao quadrado é igual a P ao quadrado. Mas quem que é A ao quadrado? A ao quadrado é igual a 2. Então, isso daqui implica que Q vezes 2, substitui aqui o A ao quadrado, é igual... O Q também tá ao quadrado, tá? É igual a P ao quadrado. A gente pode supor aqui, sem perda de generalidade, que A é maior do que 0, tá? Então, aqui, sem perda de generalidade. E, além disso, quando a gente toma essa fração aqui, a gente pode tomar a fração reduzida, né? Tal que P e Q, elas sejam primos entre si, tá? Entre si. Agora, o que a gente vai fazer com isso daqui? Então, primeiro caso, a gente vai ter o seguinte: P aqui, ele ou é par ou é ímpar, ele não pode ser os dois, tá? Se P é par, o que vai acontecer? Se P é par, então, a gente vai poder escrever P como sendo 2 vezes K com K em N. Então, P ao quadrado é igual a 4K ao quadrado, ok? Mas, quem que é P ao quadrado? P ao quadrado é Q ao quadrado vezes 2. Então, isso daqui é igual a Q
ao quadrado vezes 2. Isso implica que Q ao quadrado é igual, vou cortando aqui, né, simplificando aqui, mas não é nesse lugar que eu tenho que simplificar, que aqui estão três igualdades. Então, Q ao quadrado vai ser igual a 2K ao quadrado. E isso dá pra gente que Q ao quadrado é um número par. Q ao quadrado par implica que Q é par. Mas se P é par e Q é par, a gente chegou num absurdo, porque, por hipótese, a gente pegou essa fração tais que P e Q são primos entre si. Então, aqui a gente chega no absurdo, já que P e Q são primos entre si. Qual que é o caso 2 que a gente tem? A segunda possibilidade que a gente tem é se P é ímpar. Se P é ímpar, então P ao quadrado também é ímpar. Já chega num absurdo, a gente já chega nesse caso num absurdo. Por quê? P ao quadrado, ele é múltiplo de 2, ele é igual a 2 vezes Q ao quadrado. Então, aqui a gente já tem uma contradição. Então, nos dois casos, tanto se P for ímpar quanto se P for par, a gente chega numa contradição. Onde está o absurdo? O absurdo está a supor que existe esse A em Q, tal que ele possa ser escrito dessa forma, ok? Então, a gente mostra aqui que não existe nenhum número racional que possa representar essa expressão aqui, né? Que possa ser solução dessa equação aqui, A ao quadrado igual a 2. Não existe solução nos racionais. Dessa forma, a gente tem, né, que esse segmento de reta aqui tem um comprimento real, né? Então, o raiz de 2, ele vai ser um número, né, de que de fato ele existe, porque ele representa o comprimento de um segmento concreto. Então, para isso, a gente tem a motivação dessa definição aqui, que os números reais, que não são racionais, eles vão ser chamados de irracionais, tá? A gente ainda não define números reais, mas a gente já vai falar formalmente sobre eles. Então, a gente define aqui os irracionais como sendo o complementar dos racionais em relação à reta real. E dessa forma, a gente finaliza a construção que a gente veio fazendo. Nesse vídeo de hoje, a gente construiu os racionais e motivou a definição dos irracionais. Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês. A gente continua no próximo vídeo, iniciando aí a construção dos reais e a definição, sua definição formal. Um abraço, fiquem com Deus.